Fala pessoal, professor Arthur Damasceno. A gente está dando continuidade ao nosso curso teórico de Direito Constitucional. Bom, e o tema separado para hoje, nós iremos desfrutar da nacionalidade. Tema gostoso, você que conhece Direito Constitucional, já vem estudando para concurso público, sabe bem que é um tema gostoso, porém, a gente tem algumas particularidades importantíssimas a nível de prova, a nível de concurso público, a nível de preparação para a Ordem dos Advogados do Brasil. Importante a gente ficar ligado em alguns detalhezinhos, né? Bom, eu não vou ficar fazendo muito rodeio, a gente já vai partir para o nosso estudo da nacionalidade, mas antes, necessário nós levantarmos alguns conceitos. Conceitos que possivelmente se mostram conhecidos, né, de alguns. Para a gente começar a brincadeira, eu preciso fazer alguns questionamentos. Perguntar para você, você é brasileiro? É bem provável que de muitos, eu encontro a resposta, eu sou brasileiro, nasci em solo brasileiro. E aí a gente já, inclusive, lembra de um dos requisitos, um dos critérios adotados para a aferição da nacionalidade brasileira. Em regra, aqueles que nascem em solo brasileiro serão considerados brasileiros natos. E, inclusive, com um detalhe, se você nasceu em solo brasileiro, eu tenho certeza, você não precisou manifestar a sua livre e espontânea vontade de se tornar brasileiro. Foi no momento do seu nascimento que o Brasil invadiu a maternidade, carimbou a sua testa e te fez ser chamado de brasileiro nato. Não obstante, a possibilidade também de ser chamado de brasileiro nato, nascendo fora do Brasil, em estado estrangeiro. Entretanto, nesse cenário, a necessidade que o pai seja brasileiro ou a mãe seja brasileira. Levando em consideração o campo majoritário, entendimento doutrinário, verificamos que não temos apenas a existência do critério de solo ou territorial, ou também chamado de ius solis, mas também iremos encontrar o chamado critério de sangue, ou critério sanguíneo, ou o chamado ius sanguinis. Bom, o que eu quis realmente iniciar aqui nesse nosso bate-papo é perceber se você realmente é brasileiro e, entendo a resposta positiva, dizer para você, se é brasileiro, seja nato, seja até mesmo naturalizado, aquele que pediu para se tornar brasileiro, certamente você compõe o que nós chamamos de povo brasileiro. E quando nós olhamos para esse ambiente povo, o conceito de povo nos leva à ideia de um vínculo que liga um determinado indivíduo a um Estado soberano. Nessa linha de raciocínio, você é povo brasileiro, eu sou o povo brasileiro, nós compomos o povo brasileiro. E olha que barato, eu acabo de perceber então, eu não tenho apenas povo brasileiro em solo brasileiro. Povo brasileiro nós iremos encontrar em qualquer lugar do mundo, tá percebendo? Tu entendi, simples isso. Pois é, mas esse conceito de povo se mostra distante do conceito de população. E quando olho para a população, não importa a nacionalidade, se são ou não nacionais daquele determinado Estado soberano. Aqui a nossa discussão se reflete no ambiente de encontrarmos uma reunião de pessoas em um Estado soberano, ou melhor, em um território. E aí a gente transporta esse conceito para um ambiente pragmático. Perceba, território brasileiro, nós encontramos apenas povo brasileiro? A resposta certamente vai ser não. Posso então chegar à seguinte conclusão: a população brasileira ela é constituída de diversos povos, de brasileiros e demais nacionais de outros estados soberanos, melhor, brasileiros estrangeiros. E também chego à seguinte reflexão: eu não tenho apenas povo brasileiro em solo brasileiro. Iremos encontrar povo brasileiro em qualquer lugar do mundo. Tá claro isso? Ótimo. A partir então desse momento, já temos um pleno conhecimento do que se trata o conceito de povo. É a partir desse conceito que nós iremos começar o nosso estudo da nacionalidade. Legal, Arthur, tranquilo. Mas eu preciso de mais algumas anotações tuas, meu amigão. Se liga só, eu quero muito que você perceba também que quando nós olhamos para o assunto nacionalidade, primeiro detalhe, iremos perceber que a nossa Constituição estabelece valores acerca da nacionalidade originária. Essa nacionalidade originária ela será conquistada
independente, melhor, ela independe de manifestação de vontade. Ou seja, é aquele determinado indivíduo que se tornou brasileiro nato por ter nascido em solo ou ter nascido com sangue. Deixa eu só lançar aqui para ficar tranquilo, independentemente da manifestação de vontade. Interessante perceber que essa nacionalidade originária ela será aferida sempre em decorrência do nascimento. Mas perceba, olhando para os moldes da nossa Constituição atual, vigente, esta de 1988, verifico que o nascimento em solo fará do indivíduo brasileiro nato, o nascimento com sangue fará do indivíduo brasileiro nato. Os dois critérios de nacionalidade que são apresentados na nossa Carta Constitucional para a aferição da nacionalidade originária. Tem mais um detalhe. É bem provável, pode ser, que no teu concurso, dependendo do examinador, ele aponte outros nomes simétricos a essa nacionalidade originária. Pode ser que ele tenha a nacionalidade originária como nacionalidade primária, ou também chamar de nacionalidade de primeiro grau, ou também chamar de nacionalidade ordinária. Mas você está conseguindo perceber simetria? Olha, originária, ordinária, primária, primeiro grau. Aqui o reflexo é a primeira nacionalidade. É aquela que eu conquistei no momento do meu nascimento. Eu não precisei manifestar vontade para me tornar um brasileiro nato. Sensacional. Vamos partir. A nossa Constituição também traz valores acerca da nacionalidade derivada. E nesse campo perceberemos que aqui a conquista desse formato de nacionalidade vai sempre depender da manifestação de vontade. Estão comigo? Ótimo. Então vamos embora. Se eu tenho a necessidade de manifestar vontade para ser detentor da nacionalidade derivada, olha, em outras palavras, ser chamado de brasileiro naturalizado. Inevitavelmente, você que, óbvio, é um estrangeiro por enquanto, precisa fazer um pedido. No decorrer do nosso estudo, perceberemos que esse pedido ocorrerá por meio de processo administrativo. E a gente vai falar no momento ideal como é que funciona esse processo administrativo. A única coisa que eu desejaria mesmo é que você tivesse essas anotações aí no teu caderno, para a gente começar a brincar. Mas a nossa brincadeira próxima, ela ainda não vai mergulhar nos dispositivos que tratam da nacionalidade. Dispositivos constitucionais. Não, ainda não. Bom, você já deve ter dado aquela pausezinha aí no vídeo, já deve ter copiado tudo isso, porque eu preciso, mais uma vez, da minha tela em branco para brincar com mais uma coisa. Os conflitos de nacionalidade. Conflitos de nacionalidade. Pessoal, eu quero muito que você pare tudo. Bota a caneta em cima da mesa, olha para mim, presta atenção na conjugação. A conjugação de tudo isso que nós iremos levantar. Bom, perceba que eu vou apresentar para você dois países envolvidos no nascimento de um determinado garoto. Um menino vai nascer aqui, mas vamos perceber o envolvimento desses dois países. Eu vou te dizer que o pai desse menino, não apenas o pai, a mãe também, esse casal, eles se apresentam nacionais do país X. Olha, o que eu estou querendo dizer é que o pai é X nato, a mãe é X nata. Estão comigo? Mas digo mais, digo que o filho desse casal nasceu em um determinado país, o país Y, óbvio, não é o país de nacionalidade, nem do pai, nem da mãe. Legal? Estou entendendo. Bom, então eu paro também para te fazer uma pergunta, trocar uma ideia com você. Me ajuda aqui. Eu posso dizer, olhando para essa montagem que está aqui, que o pai e a mãe, que são de X, darão a nacionalidade X para o filho? Melhor, o filho vai ter a mesma nacionalidade dos pais, olhando apenas para isso que foi anotado? Pensa bem. E diz que não.
Ainda não. Sabe por que ainda não? Porque eu ainda não te falei quais são os critérios adotados por cada um desses países envolvidos. Olha, você ainda não sabe se o país X adota o critério de sangue ou de solo, você não sabe se o país Y adota o critério de sangue ou de solo, ainda não sabemos nada. Eu preciso dessas informações. Agora você vai conseguir resolver seus problemas. Quer ver só? Vamos embora. Eu vou dizer, nesse meu primeiro exemplo, que na Constituição de X, o único critério adotado é o critério de sangue. Legal? Bom, chegamos à conclusão, então, vem. Para ser de X, eu preciso nascer obrigatoriamente em X, se estou percebendo que o critério adotado é o de sangue. E aí você pensou e respondeu que não. Respondeu que não, pois basta ter sangue. Posso nascer em qualquer lugar do mundo, mas se o meu pai for de X, minha mãe for de X, não me importa onde eu venha a nascer, eu levarei a nacionalidade X. Bom, nesse cenário todo, poderia já dizer de cara, o moleque é X nato. Estão comigo? Ótimo. Agora, dá uma olhada no país Y. Eu vou dizer para esse país Y que o único critério adotado também é o critério de sangue. Galera, simples demais. Para ser de Y, eu preciso obrigatoriamente ter nascido em Y? Sua resposta é não. Eu preciso carregar o sangue Y. Então você vai olhar para os pais. Olha para o pai é de Y? Não. A mãe é de Y? Também não. Então eu já sei que o moleque não carrega a nacionalidade Y. Esse meu cenário foi simples. Esse menino tem uma única nacionalidade, a mesma nacionalidade dos pais, conflito algum, vida que segue, vamos para frente. Esquece esse primeiro exemplo agora. Parta para o segundo exemplo. Nesse meu segundo exemplo eu vou mudar. Eu vou dizer que em X, o único critério adotado é o critério de solo. Legal? Então você já sabe que para ser de X, eu preciso obrigatoriamente ter nascido em X. Bom, olha para a situação do garoto. Ele não nasceu em solo X, ele nasceu em solo Y. Já sei então que ele não é de X. Então vamos partir lá para o país Y e vamos perceber que em Y o que importa também é solo. Olha para o quadro, para o cenário. O filho nasceu aonde? Pois é, nasceu em Y. E o que importa para a gente em Y é o solo. Já vou dizer então que o moleque tem a nacionalidade Y, não tem a mesma nacionalidade dos pais, mas ele carrega uma única nacionalidade. Não estamos ainda enxergando conflito algum nesse meu segundo exemplo. Vida que segue. Ué, Arthur, mas ele vai ficar com a nacionalidade diferente da dos pais? Mas pode ser que aconteça. Mas ele pode um dia se tornar X? Pode, claro. Mas olha a diferença. Agora, para se tornar X, ele vai ter que pedir. E o pedido, certamente atendendo às regras que serão estabelecidas nessa Constituição X, vai fazer dele não um X nato, mas um X fala. Fala, isso, naturalizado. Tá percebendo? Ok, Arthur, entendi. Então agora você vai partir para o terceiro exemplo. Vem de novo aqui trazer novamente para a nossa situação, para o nosso país X, o critério de sangue. Tá aqui. O que importa para X é sangue. Bom, eu não preciso ficar fazendo muito rodeio, não. Você sabe que eu não preciso nascer em X para ser de X. Posso nascer em qualquer lugar do mundo. Basta que o meu pai seja X ou a minha mãe seja X. E os dois são, eu sou de X. Eu não, esse garoto aqui. Colocamos já. Mas se eu disser também que em Y, o critério novamente se apresenta como de solo. Olha que barato. O garoto tem o sangue X, já levou a nacionalidade X. O garoto nasceu em solo Y. O que importa para Y é solo. Então eu já sei que ele também é de Y. Caraca, aí ó. Ele tem duas nacionalidades. Ele tem ou carrega, apresenta para a gente um conflito. Mas esse conflito nós iremos chamar de conflito positivo. Ou em provas, também apresentado como a polipatrídia. Tá vendo aí? Que interessante, né? Ele é um polipátrida, ele tem mais de uma nacionalidade. E se você prestou atenção, visualizou esse contexto, ele é X nato. Olha o verbo, pois nasceu com sangue X. Ele é Y nato, pois nasceu em solo Y. Ai, que lindo, né? Pô, tu entendi aqui, mas isso acontece sempre, é natural. Eu vou te dar um exemplo fático, então, para a nossa conversa ficar mais agradável. Você lembra daquele cantor de rock chamado Mick Jagger?
Pois é, inglês. Bom, na Inglaterra o critério é de sangue. E o garoto carrega o filho dele, né? O filho dele com aquela brasileira Luciana Gimenez, pois é, carrega sangue inglês. Mas interessante que a nossa Constituição também estabelece o critério de sangue. Por sua vez, o menino, também carrega o sangue brasileiro. E o mais interessante, esse menino não nasceu nem na Inglaterra, nem no Brasil. Carrega o sangue desses dois estados soberanos. Nasceu nos Estados Unidos. E, por sua vez, também tem o critério de solo. Olha que barato. Ele nasceu com sangue inglês, nasceu com sangue brasileiro e nasceu em solo norte-americano, tem a polipatrídia, 3 nacionalidades originárias e ainda é rico. Tem gente que tem muita sorte, né? Pois é, o conflito positivo, a polipatrídia. Legal, mas não fechamos não. Eu te falei que eram 4 exemplos, então vem para o nosso quarto e último exemplo. Olha que barato. Eu vou dizer de novo que em X o que me importa é o solo. Bom, já chegamos à conclusão e o garoto, por não ter nascido em X, ele não pode ser de X. Vou levar agora o critério de sangue para o país Y. E em percebendo que o pai não é de Y, a mãe não é de Y, o moleque não carrega o sangue Y. Olha só, ele não pode ser de X, pois não nasceu em solo X. Ele não pode ser de Y, pois não carrega o sangue Y. Ele não é nem de X, ele não é nem de Y, ele não tem nacionalidade. Mais um conflito apresentado nesse momento chamado conflito negativo ou apenas a apatrídia. Pois é, ele se apresenta como apátrida. Ele não tem nacionalidade. Olha, em sala de aula é natural, quando eu termino de fazer isso no quadro, alguns alunos apresentarem o seguinte questionamento. Caramba, Arthur, mas como é que vai viver uma apátrida? Se ele não tem nacionalidade? Ué, ele vai viver normal, respirando como todos nós. Não, Arthur, eu estou falando em relação a direitos. Ué, o que tem? Ele vai ter direitos fundamentais que forem consagrados na Constituição de onde ele reside. O interessante é perceber que determinados direitos só podem ser exercidos por nacionais. Transfere essa nossa conversa olhando para o Brasil. Uma apátrida aqui no Brasil. Ele não vai exercer direitos que são inerentes aos brasileiros, natos, naturalizados. Mas ele vai ser tratado como se fosse um estrangeiro. E documentação? Pois é, são várias as convenções internacionais que retratam valores e esse Estado soberano precisa dar suporte em documentação, cuidado, zelo desse apátrida. O nosso Ministério da Justiça, inclusive, vai conceder a ele a possibilidade de documentação, e isso tudo articulado, inclusive, pela Organização das Nações Unidas. Se você for parar para avaliar um pouco do seu Estatuto dos Refugiados, de 1951, algumas informações do nosso Pacto de São José da Costa Rica, com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 69, que o Brasil faz parte, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, que é uma grande declaração de direitos direitos humanos, valores inerentes à dignidade da pessoa humana, são convenções internacionais que dão esse respaldo, inclusive ao Brasil, para tutelar esse apátrida. Vai viver naturalmente e, inclusive, posso chegar à reflexão desse apátrida um dia pedir para se tornar brasileiro. Mas perceba, se ele manifestar a vontade de se tornar um brasileiro, ele não vai se tornar um brasileiro nato, vai se tornar um brasileiro naturalizado. É isso, gente. Tá, então você trouxe lá o exemplo da Luciana Gimenez, o Mick Jagger, aquele menino que nasceu, a polipatrídia me foi apresentada. Agora, você tem algum exemplo de apatrídia que eu possa matar, refinar de vez essa minha conversa? Claro, vamos lá. Aquela artista que eu nem posso dizer artista brasileira, chamada Elke Maravilha, que em momento anterior ao golpe militar, ao golpe de 64 e a Constituição ditatorial, campo militarismo de 67, ela veio antes disso e chegando ao Brasil manifesta a vontade de se tornar brasileira, se torna uma brasileira naturalizada, perde a sua nacionalidade originária russa, só brasileira naturalizada. Quando nós mergulhamos naquele ambiente ditatorial, todos aqueles movimentos políticos e ela participativa é uma das exiladas. E esse exílio acaba por derrubar a sua nacionalidade brasileira. Ela perde a nacionalidade brasileira que fora conquistada por pedido em momento anterior. Quando próximo da abertura, a chegada novamente da democracia, a nossa Constituição de 88, vários destes indivíduos exilados são anistiados, ela inclusive retorna ao Brasil,
E, nesse momento, o governo brasileiro busca dar a ela novamente a nacionalidade brasileira. Resposta dela? Eu não quero. Pois é, ela vive no Brasil. Não é brasileira naturalizada mais. Perdeu a nacionalidade russa lá atrás, quando se tornou brasileira. Ela vive no Brasil como uma apátrida. E olha, eu acredito que ela viva muito bem, sem problema algum. Show, gente. Olha, agora é a hora de pausar essa tela, anotar tudo isso, mas pausa aí com uma carinha bonita para ficar bem no vídeo. E você vai anotar tudo. Bom, você já fez isso. Então, vamos agora, gente. Vamos partir lá para o nosso artigo 12. Agora a nossa conversa começa. Tá aí, ó. Artigo 12, inciso 1º. É justamente o momento onde nós trataremos da aferição da nacionalidade originária àqueles que serão chamados de brasileiros natos. Beleza? Vamos que vamos. Bom, o artigo, ele traz assim, vamos, acompanha. São brasileiros natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Gente, alguns grifos precisamos fazer. Primeiro deles, os nascidos na República Federativa do Brasil. Bom, nesse nosso início de conversa, eu vou tecer informações amparadas pela doutrina majoritária. E olha para esse dispositivo, para essa nossa linha A, e sem dúvida alguma, nem divergência, se nasceram na República Federativa do Brasil, estamos verificando a existência do critério territorial, ou que nós chamaremos de ius solis. Nasceram aqui, ok? Mas olha o complemento, vou até mudar a cor da minha caneta para ficar bonito. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não me importa a nacionalidade do pai e da mãe. O que me importa é verificar que nasceu no Brasil. Mas isso aqui você também tem que tomar cuidado, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos lá, vamos fazer de conta que você é um norte-americano, norte-americana, embaixador, embaixadora, designado, designada para exercer atribuições aqui no Brasil. Ótimo. Casado, vem sua esposa, ela o acompanha, o acompanhamento de cônjuge, os dois estão no Brasil e nesse momento nasce o menino em solo brasileiro, ok? Bom, em percebendo que você está a serviço do governo norte-americano, mas sua esposa que o acompanhou tem inerência a esse serviço de governo estrangeiro, estou percebendo nesse momento, mesmo que o seu filho venha nascer em solo brasileiro, ele não vai ser considerado brasileiro nato. E sabe por quê? Porque o serviço em relação ao seu país, ele está atingindo tanto a você quanto ao seu companheiro, sua companheira, o cônjuge, nos fazendo perceber que os dois, olha aqui, ó, desde que estes, ou seja, o pai e a mãe, estão a serviço de país estrangeiro. Essa é a única exceção, o momento onde nós não veremos aquele indivíduo que nasceu em solo brasileiro sendo considerado brasileiro nato, quando o pai e a mãe estão a serviço de seu país. Estão comigo, gente? Legal? Eu vou te falar só mais um detalhe. Esse próximo detalhe é o seguinte. Em 2015, nós tivemos um concurso público para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esse concurso foi organizado pelo CESP-NB. E uma das questões, ela gerou muita dúvida, né? Dúvidas que nós dirimos em sala de aula, em momentos oportunos, e agora eu vou brincar com você, conversar contigo. Se me recordo bem, a questão dizia que o determinado indivíduo era argentino, sua esposa era canadense, mas esses dois, o argentino e a canadense, foram contratados pela República do Uruguai. O terceiro país aparece na história. Esse casal, argentino-canadense, contratados pelo Uruguai, vem ao Brasil servir, ou exercer essas atribuições aqui no Brasil, e o filho desse casal nasceu em solo brasileiro. E o item daquela questão
dizia que o garoto seria considerado brasileiro nato. Bom, se é a tua prova, você está ali avaliando esse item, você diria certo ou diria errado? Perceba, o pai é argentino, a mãe é canadense, estão a serviço do Uruguai, o moleque nasceu no Brasil? Nato. Pois é, o SESP deu como certo, é nato. Aí você arregala o olho e fala para mim, ué, Arthur, mas eles não estão a serviço de país estrangeiro? Pois é, estão, mas eles não estão a serviço de seus países. O pai é argentino, a mãe é canadense, eles foram contratados pela República do Uruguai. Olha o pronome aqui, ó, tá vendo? Pois é, nato. Esse foi o gabarito dado pelo SESP. Gente, é por isso que eu disse, o assunto é gostoso, fácil a beça, mas cuidado com essas particularidades. Essas brincadeirazinhas de mau gosto, o examinador conhece bem e gosta, vem para derrubar. Legal? Gente, nós só olhamos para essa nossa linha A, aqueles que nasceram na República Federativa do Brasil. Bom, você sabe, me ouviu no início desse nosso primeiro bloco, que, de acordo com a corrente majoritária, nós não temos apenas o critério ius solis, ou territorial. O critério sanguíneo também vai pintar aí no decorrer do nosso estudo. Bom, e eu te aguardo para o nosso segundo bloco para a gente avaliar as informações que retiraremos tanto da linha B quanto da linha C, aqueles indivíduos que nascerem fora do Brasil. Ó, é aquele tempo para tomar uma água, passar no banheiro, pegar o biscoito e vem. Tô te aguardando. Beijo!